Assim, muito obrigado a você que está aqui, seja muito bem-vindo. Então, o que vai ser, hoje a gente vai ser a nossa primeira aula da série de concerto de fontes, tá? Por que eu não falo que hoje vai ser a aula de concerto de fontes? Vai ser uma série, porque não tem como eu passar para você tudo que envolve uma fonte, tudo que envolve de avaliação, de componentes, de tipos de defeitos, do que acontece na máquina dependendo do defeito do componente, numa aula ao vivo nossa, numa série, numa aula nossa aqui, né? Que a gente tem um limite no Instagram aqui, no máximo 1 hora aqui, às vezes o Instagram já cai, já derruba, né? Já tentei fazer aula mais longa aqui de 1h10, 1h15, e o Instagram derruba aqui e a gente não consegue fazer. E até porque também fica cansativo, né? A gente fazer aula muito longa. É um conteúdo técnico, é um conteúdo denso, né? Que a gente, para eu poder te ajudar e te trazer uma solução prática aí na tua manutenção, a gente precisa se aprofundar. Então é muito melhor a gente fazer várias aulas curtas do que uma aula muito longa. Então por isso hoje vai ser a primeira aula da série, que é justamente uma coisa que alunos me pedem muito já faz tempo, que é a questão de conceitos de eletrônica, né? Conteúdos de eletrônica, conserto de fonte, como é que conserta uma fonte, o que eu avalio. Eu pego uma fonte queimada ali, que eu sei que ela está queimada, mas eu não sei por onde começar. Às vezes o pessoal me fala isso, né? Alunos me falam isso, eu peguei uma fonte lá e uma máquina que não liga. Troquei a fonte, então, e botei outra fonte e funcionou. Então, o técnico fala para mim, eu já sei que é a fonte, porque eu coloquei outra fonte e tudo resolveu. Mas daí eu tô com essa fonte na mão aqui. Perdi ela, vou ter que comprar outra, pagar 350, 400 reais uma fonte. Não tem como consertar? Por onde que eu começo? Por onde que eu avalio? O pessoal não sabe. E uma situação, às vezes, que é mais complicada ainda, é quando a máquina liga e o defeito está na fonte, mas você não sabe que está na fonte. Ela apresenta panes de a máquina ligar e desligar sozinha, ela apresenta código de erros no painel, ela apresenta problemas de qualidade de página, quando envolve principalmente essa parte aqui, né? Por exemplo, essa aqui é uma fonte da Samsung, tá? Da família 4600, 4623. É uma linha da Samsung aí que vendeu muito e ainda tem muita máquina dessa. Essa daqui para baixo é a fonte de entrada, daqui para cima é a fonte de alta. Então essa aqui, fonte de baixa, e essa aqui é a fonte de alta, tá? É comum a Samsung fazer esse tipo de fonte geminada, né? Fonte acoplada, tudo junto assim. A HP tem algumas também, não são muitas, mas a HP tem algumas. Então, para você fazer uma avaliação de uma fonte dessa aqui, avaliar os componentes e não perder a tua máquina ou ter que ter um custo muito alto e às vezes passar um orçamento para o teu cliente de uma fonte, ele vai acabar não fazendo, né? Se você conseguir consertar a fonte, por exemplo, um exemplo prático nosso, eu não sei se está aí o nosso aluno aí, eu não vou citar o nome dele porque eu não tenho autorização, né? Mas se ele tiver aí, ele pode se manifestar. Ele estava com problema justamente numa fonte dessa da 4600, 4623, buscou aí pelos grupos do Facebook aí e tal, não conseguiu solução, de um problema de cópia preta, e eu falei para ele, numa dessas bobinas aqui, são 4 bobinas que fazem o carregamento. Já vou explicar para você, não se apavore. Vamos explicar passo a passo, cada uma delas aqui. Cada bobina dessa aqui faz um carregamento de alta tensão. Tava com problema numa dessas e ele não tinha sinal, a fonte, a máquina estava com cópia preta ou um fundo muito escuro, e dei a dica para ele, a gente trabalhou junto lá no suporte dos alunos e deu certo. Resolveu a máquina, e daí você consegue passar um orçamento para o teu cliente que seja aprovado, né? No dia de você passar um orçamento que o teu cliente acaba nunca autorizando, tá? Então isso é o mais importante que eu quero passar para você, antes sequer da gente entrar no nosso assunto aí, que é essa série de conserto. Então, recomendo a você agora aí, que tá aí, papel e caneta na mão, porque eu vou te passar conceitos importantes, tá? E depois disso daqui, futuramente, eu vou editar, vou cortar os excessos, vou deixar só o filezinho e vou transformar em aula, né? Alunos vão ter acesso, toda essa série vai virar conteúdo dentro do nosso módulo lá dos cursos. Os alunos vão ter acesso a tudo isso, né? Mas não é por isso que você que é aluno não vai participar, porque aqui ao vivo você tem a oportunidade de fazer pergunta e interagir com a gente aí, né? Então eu recomendo você agora estar com um papel e caneta na mão, que eu vou te passar conteúdos bem importantes. E isso aqui não vai ficar depois acessível aqui no Instagram, né? Então, se você gostar dessa nossa série de aulas aí, recomendo você chamar a Dani no WhatsApp, se transformar em nosso aluno, porque isso depois vai virar um módulo muito caprichado, vai tudo para dentro do curso. Os alunos vão ter acesso a tudo isso, beleza? Então vamos começar lá. Nessa nossa primeira aula hoje,
primeira parte vai ser justamente sobre essa parte que eu mostrei aqui, fonte de alta tensão, tá? Então, se você quiser marcar, anotar um tópico aí, hoje o nosso primeiro assunto vai ser fonte de alta tensão. E daí eu vou explicar para você os principais componentes que envolvem a fonte de alta tensão, como que funciona, efeitos e relativos, por exemplo, a cartucho, carregamento de PCR, transferência e defeitos mais comuns que pode acontecer relativo a isso, tá? Então, o que acontece? Eu ia fazer 4, não, são 5. 5 tópicos em relação à fonte de alta tensão. É o carregamento dela, que é aqui, ó, tá? Vai aparecer invertido aí para você, mas não tem problema nenhum. Ó, são aqui, ó, os 5 contatos aqui, tá? Esses 5 contatos são os 5 tópicos da fonte de alta tensão. E é isso aqui que você tem que verificar quando você tiver problema. Primeira coisa, tá? Até as siglas que tem aqui, tá? Se você pegar, depois pega amanhã, desmonta uma fonte de alta tensão de qualquer máquina, esse modelo que eu tô aqui da Samsung, mas serve para qualquer outra linha laser, tá? Tem um aqui que chama MHV. O MHV, tudo que tem, todos os finais deles é HV. HV de high voltage, né? De alta tensão. Então o MHV, o M é de main em inglês é principal, né? Mas quer dizer o quê? O charge é a carga, tá? Então o MHV é a carga, é o charge, é o PCR ou a calha de Corotron, quando a gente fala da Brother, tá? E daí, o segundo item que a gente vai tratar, segundo e terceiro, se refere a dentro do cartucho. Um é o que está aqui, ó, que é o supply. Deixa eu virar, pelo menos colocar em pé aqui, né? Um que está aqui, ó, que é o supply. Tá escrito de ponta, do contra aqui por causa da câmera. Vou fazer até um negócio aqui, ó. Vamos ver se dá certo aqui para vocês. Ó, para vocês verem aqui, ó. Ó, este aqui é o supply, tá? O dev, supply que é o carregamento do toner, o dev que é o carregamento do mag roller, o APC que é um sinal de diferencial desses dois que eu vou explicar, o MHV que é a carga, tá? E o THV aqui, ó, tá? Este daqui, o THV é a transferência. Então são esses os 5 tópicos principais que a gente vai ver agora, tá? Vamos voltar aqui, é isso aí, tá? Então esses são os principais tópicos em relativo à fonte de alta que a gente vai tratar hoje, e eu vou explicar. Quando falta esse sinal aqui, deixa eu ficar balançando aqui. Quando falta esse sinal, algum desses sinais aqui, a impressora apresenta defeitos bem específicos. Então, se você dominar isso aí, você vai resolver, tá? Muitos problemas. Primeira coisa que você tem que identificar, tá? Anota isso daí, porque quando o pessoal pega manual, já teve gente que me fez esse tipo de pergunta aí até no direct, né? Você identificar quando você pega o manual técnico, tá? Até é importante assim, ó, deixei um aqui para te mostrar, ó, tá? Tem gente que acha, tá? Antes da gente começar, só fazendo um parênteses rapidinho aí, tem gente que acha que manual técnico é coisa de estagiário, é coisa de novato, é coisa de cara que não manja de manutenção, tá? Então, se você pensa dessa maneira, então prazer, eu sou um estagiário novato com 45 anos de idade, 26 anos de experiência na manutenção, né? Então, eu passei mais tempo da minha vida fazendo manutenção do que não fazendo. Só passei 19 anos não fazendo e 26 fazendo. E eu, até hoje, estudo manual técnico, tá? Então, recomendo que você tenha isso em mão, pesquise, estude, e vale muito a pena, tá? E quando você tiver com um manual técnico, né, a gente chama fonte de alta tensão FAT. Às vezes eu respondo alunos aí, o pessoal no Instagram, né, o pessoal fala, o que é isso aqui? Às vezes, né, a sigla o pessoal não entende, né, porque eu respondo meio rápido, eu tô acostumado a responder rápido, então vai estar escrito FAT, que é fonte de alimentação de alta tensão, tá? Esse é a sigla da fonte, e quando você vê em manual técnico, não tem manual técnico em português, é tudo manual em inglês, né? Você vai ver escrito High Voltage Power Supply, ou seja, HVPS. Sempre você vai ver HVPS, é a fonte de alta tensão, tá? Então vamos lá, marquei uns tópicos aqui para oferecer uma sequência lógica para você, a gente não se perder, tá? Primeiro item que eu vou falar para você ali, que eu te mostrei, que é relativo a este aqui, ó, que é aqui na fonte, ele tá aqui, ó, que é o MHV, tá? O MHV que é de Main High Voltage,
que é a voltagem, eles chamam de principal, mas é a carga. E sabe onde que vai a carga? A carga vai aqui, ó. Ela vai no PCR, tá? A linha da HP, da Samsung, alguns equipamentos da Lexmark também usam PCR. Faz o carregamento do PCR, tá? E na linha eu tô com uma unidade de imagem da Brother aqui, ó. Eu tô com uma unidade da imagem da Brother já toda desmontada. O charge, a carga, né, não tem PCR, tá? Então ele não tem PCR. A carga da Brother é feita aqui, ó, na calha de Corotron. Tem uma calha de Corotron aqui, ó, e aqui é feito o charge. É feito esse carregamento. Então você sempre vai ver na fonte, em relação ao carregamento, você vai ver escrito ali o MHV, tá? Então assim, tem coisas que talvez eu vá explicar aqui para você, principalmente se você não for nosso aluno, né, se não for nosso aluno, mas entender a questão dos 7 passos do processo xerográfico, tá? Se não for nosso aluno, vai ter que pesquisar na internet, né? Ou reentra aí para nossa comunidade. Mas você que é aluno, tem lá no módulo 3, passo a passo, explicação do processo, as 7 etapas do processo xerográfico. E a questão da carga é justamente o primeiro passo, é a primeira questão do processo xerográfico. A primeira etapa do processo xerográfico é a carga. Essa aqui é a carga do cilindro. O que que faz o PCR? Vou dar um resumo mais ou menos para você. Estou aqui com o cartucho da Samsung. Ó. Então, o PCR, ele fica exatamente em cima do cilindro aqui. Tá? Ele fica em cima do cilindro e em contato com o cilindro. Então, ele faz a polarização e o carregamento de todinho do cilindro. Não é só da cópia. Tá? Às vezes o pessoal pensa que o PCR carrega a cópia no cilindro, carrega a imagem. Ele não carrega a imagem no cilindro. O PCR faz uma pré-carga e uma sensibilização de todinha a superfície do cilindro. Todinha a superfície. Por isso que é a primeira etapa do processo xerográfico. E ele tem mais ou menos, essa pré-carga aqui é mais ou menos, por exemplo, a gente está tratando aqui como exemplo da Samsung, né? Ele tem mais ou menos menos 1000 volts, tá? É um sinal negativo, tá? DC, tem corrente alternada e corrente contínua. Então, essa é uma voltagem contínua de aproximadamente menos 1000 volts. Só que, por que não estoura tudo? Né? Você pensa, pô, mas 1000 volts ia explodir, ia pegar fogo na máquina. Não, só que a corrente é muito baixa. A corrente de polarização aqui dá em torno de 35 a 40 microamperes. Entendeu? Microamperes é muito baixa, extremamente baixa. Por quê? Porque quem já estudou o processo xerográfico sabe que o carregamento e formação da imagem e de cópia é pelo processo de ionização. O processo xerográfico são cargas eletrostáticas por processo de ionização. Então, ele usa alta tensão e corrente baixíssima aqui, tá? Então, a primeira carga ali, grava ali, tá MHV na fonte, é o PCR ou a calha de Corotron no sistema da Brother. Ele carrega aproximadamente 1000 volts aqui negativos. E ele polariza e sensibiliza aqui, carrega toda a superfície do cilindro com cargas. Lembrando, nesse ponto não tem imagem, não tem toner, não tem nada. São só cargas eletrostáticas. Como o toner da Samsung trabalha com carregamento negativo, ele faz essa carga negativa. Então, ele faz essa sensibilização negativa. Você já vai entender o porquê da importância disso.